Olá pessoal, você tem uma vida de oração? Será que você está crescendo e florescendo no Senhor? É sobre isso que nós vamos falar. O tema de hoje, nessa reflexão, nesse devocional, é vida de oração e crescimento. Então, eu peço a você que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que a graça de Deus venha sobre a sua vida e que você seja tremendamente abençoado nesse dia que se inicia agora. Glória a Deus, como é bom estar na presença do Senhor. Quando nós falamos de vida de oração e crescimento, o que nós queremos, o que nós temos como objetivo para trazer aqui nesse estudo nessa manhã? Primeiro, desconstruir ideias equivocadas sobre oração, que muitas pessoas têm em seu coração. Em segundo lugar, também construir um conceito bíblico sobre a oração. E em terceiro lugar, conhecer alguns princípios sobre a prática da oração e comentar um pouco sobre a importância das disciplinas espirituais. Nós vamos enumerar algumas delas para que você conheça. E quero indicar desde já um livro chamado Celebração da Disciplina, o caminho para o crescimento espiritual, do Richard Foster, da editora Vida. Celebração da Disciplina, Richard Foster, editora Vida, que vai te abençoar demais da conta. Quais são algumas das disciplinas espirituais? Existem as disciplinas interiores, ou seja, que brotam de dentro para fora. Entre elas, a meditação, também conhecida como contemplação, ou que a gente chama também de reflexão. Meditação, primeira delas. Outra é a oração, que nós estamos mencionando aqui, que é falar com Deus, comunicar-se com Deus. Terceira delas, o jejum. Quarta delas, o estudo. Estudo aqui no sentido de estudo mais apurado sobre a palavra de Deus. Exteriores. Quais são outras disciplinas exteriores, né? Até agora eu falei das interiores. Agora eu vou falar da exteriores. Simplicidade é um tipo de disciplina espiritual. A solitude, que é estar a sós com Deus, também é uma disciplina espiritual. A submissão, que é estar debaixo da missão de Deus para a nossa vida. E o serviço, que é trabalhar, servir o corpo de Cristo, o reino de Deus, servir os irmãos, servir a nossa família. Serviço é outro tipo de disciplina exterior. E também tem as disciplinas espirituais comunitárias, ou seja, que a gente faz com outras pessoas, com um grupo coletivo. Comunitárias, disciplinas comunitárias. Entre elas está a confissão, quando você confessa os seus pecados, né? Confessa uns aos outros para que sejais curados, como diz a palavra de Deus. Temos a adoração, que também é uma disciplina espiritual, junto com o corpo de Cristo, com os membros da família de Deus. Tem a orientação, que precisa ter no mínimo duas pessoas, um aconselhado e um conselheiro. Orientação é uma disciplina espiritual. E a celebração, que geralmente são os nossos cultos, né? Onde nós celebramos ao Senhor, graça sobre graça, em nome de Jesus. Mas vamos falar aqui, o que é oração? Primeiro, oração é uma vida de oração. Primeiro nós vamos entender o que não é oração. Oração não é um poder manipulador, né? Tem muita gente que pensa que a oração é um poder para manipular pessoas ou manipular o próprio Deus. Oração também não é algo a ser usado somente para benefício próprio. Não é, querida. A oração não tem apenas intenção egoísta ou própria. Não é um poder manipulador e não é algo a ser usado somente para benefício próprio. Olha o que diz Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Tem muita gente que ora com a motivação equivocada, errada, né? Apenas buscando os seus prazeres efêmeros, prazeres fúteis, banais, né? Das coisas dessa vida. Olha o que diz a Bíblia Sagrada em Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, o que é oração? Primeiro, a oração é um meio poderoso. E Deus é poderoso, não a oração. Então nós precisamos entender que Deus é quem é poderoso. A oração é apenas um meio para nós nos conectarmos com esse Deus poderoso em nome de Jesus. O que é oração?
É algo para ser usado principalmente para benefício de outros, para benefícios de outros. A Bíblia fala, né, de um episódio onde Simão, o mágico, lá em Atos 8, de 9 a 21, queria comprar o poder de Deus do apóstolo Pedro. E ali ele foi exortado de maneira muito severa, porque de alguma maneira ele queria aquele poder de Deus, ele queria aquela unção que os apóstolos tinham. Ele estava seduzido pela idolatria pelo poder e não pelo próprio benefício desse poder em favor de outros, para a bênção de outras pessoas. Então lembre-se, o que é oração? É um meio apenas, é um meio de nos comunicarmos com Deus, atrairmos o poder e a glória de Deus, mas poderoso é o Senhor. Segundo, é algo a ser usado principalmente para benefício de outras pessoas. O que é oração? É a pergunta que está aqui. É se aproximar de Deus. Oração é se submeter a Deus. Oração também é um tempo de crescimento. Oração é um ato de obediência. É um imperativo. Está lá em Mateus 6,9. Vós orareis, diz o Senhor. Não é uma opção, é um mandamento de Jesus Cristo. É um dever também de todos os cristãos. Está lá em Lucas 18:1. E também é uma busca pela vontade de Deus. Glória a Deus. O que é oração? Orar é o meio pelo qual, em um mesmo nível de comunhão, entramos na presença de Deus Pai, em nome do Filho Jesus, sob a intercessão e o poder do Espírito Santo, para entendermos qual é a vontade de Deus em todas as circunstâncias que estamos vivendo. Vida de oração e crescimento é o nosso tema hoje. A oração, conforme diz Friesel no seu livro, ele diz: a oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas, entre aspas, de Deus, mas sim é um instrumento pelo qual ele age em nós e através de nós, para o seu próprio deleite, para a sua própria glória. A oração é o principal meio através do qual vamos conhecê-lo e ouvir a sua voz. Pela oração, nós nos submetemos a ele e permitimos que ele viva através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama a mim, e eu, diz o Senhor, responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Então, vida de oração e crescimento é o que? Só crescemos como líderes espirituais quando pela oração compreendemos qual é a vontade de Deus e nos submetemos a essa vontade para as nossas vidas. Quais são alguns princípios para uma vida de oração? Primeiro deles, a oração como relacionamento pessoal. Irmãos, a oração é uma expressão do que Deus deseja e do que Ele mais deseja para as nossas vidas. Fazer com que percebamos que Ele está conosco, que Ele faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, os fariseus mantinham um tempo considerável de oração, e por períodos regulares, porém não tinham profundidade com Deus, não tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso desprezaram Jesus. Faziam essa disciplina 3 vezes ao dia. E nós, quanto tempo temos dedicado à oração? Quanto tempo temos investido na oração? Se os fariseus faziam 3 vezes por dia, por que nós não podemos fazer mais? Menores, que sejam menores períodos, mas que nós venhamos a permear o nosso dia com pequenos momentos de oração. Primeiro princípio, a oração como relacionamento pessoal. Jeremias 29, de 12 a 13 diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 a 13. Daniel 10, de 11 a 12 diz: e disse Deus, a Daniel: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção àquilo que eu vou lhe falar. Levanta-te, pois eu fui enviado a você, disse o anjo a Daniel. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Daniel aqui, ficou apavorado, assim, meio temeroso com a aparição do anjo. E o anjo prosseguiu dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas,
e eu vim em resposta a cada uma delas. É o que disse o anjo de Deus a Daniel no capítulo 10, de 11 a 12. Olha a importância de nós orarmos e entendermos que Deus envia a resposta na vida daqueles que buscam a sua presença, buscam entendimento e se humilham diante de Deus através da oração. Deuteronômio 6, de 4 a 6 diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, louvado seja o nome do Senhor. Que palavras tem adentrado no seu coração? Que palavras você tem lá dentro de você? Segundo princípio que nós aprendemos é estabelecer um tempo diário e inegociável a sós com Deus. Segundo princípio, para crescermos uma vida de oração, é estabelecermos um tempo diário e inegociável a sós com Deus. Por exemplo, eu tiro geralmente de manhã cedo, logo de manhãzinha, daí gravo essas lives aqui com vocês. Mateus 6,6 nos ensina esse princípio, estabelecer um tempo diário e inegociável a sós com Deus. Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus? Publicamente, quer ver a graça de Deus agindo na sua vida? Deus te honrando, Deus te recompensando diante das pessoas, diante da vida das pessoas, publicamente? Isso só vai acontecer se você orar em secreto, se você estabelecer um tempo diário e inegociável com Deus. Então faça um compromisso diário. Daniel, por exemplo, no capítulo 6, versículo 10, ele 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, olhando para Jerusalém, na direção de Jerusalém, abria sua janela e 3 vezes por dia ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer, ou seja, era um costume dele, era uma prática espiritual de Daniel, e Daniel é um exemplo de um homem justo, um homem espiritual, um homem maduro, um homem íntegro, um homem cheio da graça e da sabedoria de Deus. Êxodo também 33, versículo 7 diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava de tenda do encontro. Que você tenha uma tenda de encontro com Deus. Por que tem que ser diário? Talvez é uma pergunta que surja no seu coração. Primeiro, por causa do pecado da autossuficiência. Nós achamos que já somos bons, que não precisamos de Deus, que somos autossuficientes, né? Então não faça isso. Precisamos também, por que temos que orar diariamente? Por que a oração tem que ser diária? Porque precisamos perceber a nossa total dependência do Senhor. Isso fala de um tempo com Deus inegociável, irmão. Daniel 6,10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado contra ele, contra a possibilidade dele orar, ele foi para a sua casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ele foi lá como costumava fazer e continuou orando, independente de decretos humanos, independente do que os outros acham, pensam, ele continuou como costumava fazer, buscar a face do Senhor. Por que também ele é inegociável, querido? Porque oração é batalha espiritual. Eu vou deixar também aqui no Facebook, no nosso Facebook, pastor.gil, nós vamos deixar uma ministração que eu preguei ontem sobre batalha espiritual. Efésios 6,18 diz que nós devemos orar em todo o tempo. 6,18, Efésios, orar em todo o tempo, com toda oração, com toda súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós também devemos orar a sós. Marcos 1,35, a Bíblia diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando por outras pessoas. Êxodo 33, de 7 a 9, né, a Bíblia diz: quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento. Então, sempre que Moisés ia até lá,
todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada das suas tendas, observando Moisés indo na tenda do Senhor, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Se você quer ver Deus falando com você, falando através de você, você precisa ir para a tenda do Senhor. Tempo inegociável com Deus. E Jesus tem vários exemplos, sobre tirar tempo a sós com Deus. Lucas 5,16, a Bíblia diz, ele, Jesus, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Outra pergunta surge, por que tem que ser a sós? Em primeiro lugar, querido, porque Deus quer se revelar a nós como um Deus pessoal. Ele quer intimidade com você e comigo. Há desígnios de Deus que são pessoais a nós, para você, para mim. Outra coisa muito importante, precisamos ouvir a Deus. Ouça a Deus. Precisamos confessar e arrepender dos nossos pecados. Marcos 4, de 9 a 11, a Bíblia diz, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou a sós os que estavam junto dele, aqui Jesus, com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse, a vós vos é dado os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então é muito importante tirar tempo com Deus. O Salmo também 25, 14 diz, o Senhor se torna íntimo daqueles que o temem e lhes manifesta a sua aliança. Se você quer ver o compromisso de Deus com você, tire tempo de intimidade com Deus. Além de receber o temor do Senhor sobre a tua vida, você também vai ver a manifestação do compromisso e da aliança de Deus com você, com a sua casa, com a sua família. Quais são os tipos de oração? Existe oração como um louvor, uma espécie de ações de graças, de adoração diante do Senhor. Existe um segundo tipo de oração, que é a oração de confissão e arrependimento. Existe um terceiro tipo de oração, que é a oração de petição e súplica, onde você pede ao Senhor de maneira intensa, perseverante e súplica. Por quê? Porque pede com fervor, com intensidade. Existe um quarto tipo de oração, que é a intercessão, quando você está ali de joelhos, se pondo na brecha em favor de outra pessoa, em favor de alguém. E o quinto tipo de oração é a meditação, ou seja, a oração de escuta e de reflexão acerca do que Deus quer falar com você. Meditação, intercessão, petição, confissão e louvor são os 5 tipos de oração que nós aprendemos na palavra de Deus. Terceiro princípio muito importante para que tenhamos uma vida de oração e crescimento. A leitura regular da Bíblia é essencial para dar base à nossa vida de oração. A palavra de Deus, meus irmãos, é a fonte da sua vontade. Devocional é uma leitura que se faz com apego, com sinceridade, com fervor a Deus, de modo regular e que está sempre caracterizado e confirmado com a prática da leitura regular da Bíblia Sagrada. Isso é essencial para dar base à nossa vida de oração. Salmo 119, de 15 a 16, diz, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, que são os seus caminhos. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Glória a Deus. O Salmo também 1, de 1 a 2, diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que coisa tremenda, querido. Oxalá você meditasse na palavra de Deus e dedicasse um tempo a sós com Deus de dia e de noite. É o que diz a palavra de Deus, o famoso Salmo do Justo, no capítulo 1 do Salmo, o capítulo 1 do primeiro Salmo da palavra de Deus. E por último também, você deve ter um tempo regular de oração em grupo, ou seja, oração também com outras pessoas. E aí é maravilhoso, você subir no monte para orar com outros irmãos, na sua célula, no seu grupo familiar, ali junto com a sua esposa, em família também, juntamente com seus filhos. Você deve ter um tempo regular de oração em grupo. Tiago 5,16 diz,
Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar alguns livros, algumas leituras aqui para você se dedicar e aprender um pouquinho mais dentro daquilo que nós falamos. O primeiro livro é Retorno à Santidade, de Gregory Friesel. Retorno à Santidade, um livro muito bom que fala sobre essa intimidade com Deus, essa vida devocional. Outro livro muito bom de Gregory Friesel também, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração ou Santidade. Gregory Friesel, procure esse livro, é muito bom. Outro livro muito bom é A Liderança Corajosa, do Bill Hybels, vai te ensinar também a importância dessas disciplinas espirituais na vida do líder. E o principal livro dentro disso que nós falamos é Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Você será tremendamente abençoado com esse material. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quais são os 4 princípios que nós aprendemos hoje? Você deve ter um tempo regular de oração em grupo, foi o 4º princípio. O 3º princípio, você deve ter uma leitura regular da Bíblia. Isso é essencial para dar a base da sua vida de oração. Nós aprendemos também o 2º princípio que nós mencionamos é, preste atenção, estabeleça um tempo diário e inegociável a sós com Deus. Um tempo diário e inegociável a sós com Deus. E o primeiro princípio que nós aprendemos é a oração, que a oração seja o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Glória a Deus! Então nós falamos hoje sobre essa temática, vida de oração e crescimento. E nós trouxemos todo esse conteúdo para destruir ideias equivocadas sobre a oração, para te ensinar a construir um conceito bíblico sobre a oração e para que você conheça alguns princípios práticos para a prática da oração, para que você tenha uma vida de oração e crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Espero de alguma maneira ter abençoado a sua vida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Feche os seus olhos, eu quero estar orando sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos diante do Senhor, cada necessidade, cada pedido, cada Deus angústia que alguém esteja vivendo, problema, dificuldade, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, Pai, ó Deus, aos princípios elementares da fé cristã. Ajuda-os a terem uma vida de oração, um crescimento espiritual, maturidade nas coisas de Deus, que a tua bênção venha sobre eles, que a tua unção faça diferença nas suas vidas, que a glória do Senhor cresça, apareça, floresça em cada vida, em cada coração. Pai, eu te peço isso de todo o coração, abençoa os teus filhos, manifesta a tua unção, a tua glória, Pai, traz a resposta, milagres, maravilhas, envia os teus anjos, ó Deus, a manifestação do teu poder, da tua glória e o Espírito Santo sobre cada vida. Eu te peço isso de todo o coração, em nome de Jesus. Nos ajude a ter uma vida pujante, poderosa, gloriosa no Senhor, uma vida devocional, intencional, ó Deus, a sós contigo, ó Deus, o lugar da tenda do encontro com Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, no nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quero te convidar, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, lá nós temos vídeos, áudios, cursos online, materiais maravilhosos para abençoar a sua vida, o seu coração, e lá também você pode semear na vida, na família e no ministério do Pastor Giovanni, pastorgiovanni.com, o nosso site que visa edificar e abençoar a sua vida. Lembre-se, quem semeia com alegria colherá com júbilo da parte do Senhor. Semeie no reino de Deus, abençoe esse ministério, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Lembre-se, o pastor Giovanni está aqui em Umuarama, servindo ao Senhor, louvando ao Senhor, trabalhando com famílias, trabalhando em células. Nós temos uma igreja chamada Igreja Casa na Rocha, cuja missão é que Cristo seja o centro, a palavra seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Se você precisar de nós também, entre em contato conosco, através do site, tem todas as nossas redes de comunicação. Entre lá, pastorgiovanni.com, que Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus. Um abraço a Ana Wenzel, a Marcelinha Monteira, pastora querida,
o Eduardo Menegassi, a Ana Rosa, a Eloana Caíssa Barbosa e o Eduardo Bezerra. Que Deus os abençoe, amados, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço, um beijo, Deus os abençoe, uma manhã tremenda, abençoada, gloriosa, na presença de Deus. Amém e amém.